Então, o transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as pessoas de diferentes formas e diferentes graus. Então, é um transtorno que afeta as pessoas na área da comunicação e interação social. Bom, então eu vou falar aqui alguns sinais, né, normalmente presentes em pessoas com autismo. Não significa que todas as pessoas com autismo vão apresentar todos esses sinais, tá? Mas são sinais comuns que normalmente as pessoas com autismo apresentam, tá? Mas não significa que isso seja uma regra. Normalmente, as pessoas com autismo apresentam dificuldades para estabelecer conversa, dificuldade para iniciar uma interação social, muitas vezes dificuldade em demonstrar emoções, é aquela criança que prefere ficar sozinha, né? Prefere ficar ali no cantinho, brincando sozinha. Então, quando a gente fala em interação social, às vezes os pais falam, não, mas meu filho brinca com as crianças. Mas ele realmente está interagindo? Ou ele está ali no meio de um monte de criança, só que brincando sozinho? Então, é isso que precisa observar. Ele está interagindo com as suas crianças? Ele está compartilhando brincadeiras com outras crianças? Então, isso é interagir, né? Não é simplesmente ficar ali junto com outras crianças. Então, precisa observar esses sinais, né? Então, é aquela criança que normalmente prefere brincar sozinha, ficar ali quietinha no cantinho dela. Normalmente, as pessoas com autismo fazem pouco contato visual, né? Ou menos contato visual. Muitas vezes é aquela criança que parece ser surda, porque os pais chamam e ela não responde. Então, um dos primeiros testes, né, que normalmente as crianças fazem é um teste de audiometria, para ver se tem algum problema de audição. É bastante comum, né, as crianças com autismo parecerem ser surdas. São crianças, pessoas que têm uma linguagem corporal pobre, pouca expressão facial, não entende, né, essa linguagem não verbal. Então, é aquela pessoa que não entende expressão facial, tem dificuldade para entender essas questões não verbais, né, da comunicação não verbal. Então, é aquela pessoa que não entende ironia, que não entende piada, enfim, tem um déficit aí na comunicação não verbal. Em relação ao comportamento, são pessoas que apresentam comportamentos repetitivos, né? Podem apresentar estereotipias motoras, com um flap da mão ou balançar do corpo. Muitas vezes é aquela criança que tem o hábito de alinhar os objetos, alinhar os carrinhos. Isso é um tipo de comportamento repetitivo. Podem apresentar ecolalia, que é uma estereotipia da fala, né? Que é imitar os sons que ela escuta, que ela ouve. Normalmente são pessoas que apresentam resistência à mudança, têm padrões rígidos de pensamento, têm interesse extremo ou restrito a um assunto que nós chamamos de hiperfoco. Então é aquela criança, aquela pessoa que fala do mesmo assunto sempre, né? E muitas vezes é muito bom naquele assunto, quando é, por exemplo, um autismo de nível 1, que é o grau leve, aquele adulto que tem um foco naquele tema e só quer falar daquilo. Mais de 90% das pessoas com autismo apresentam questões sensoriais, como hipo ou hiperreatividade, né? Então, pode ser a cheiros, a luz, a barulho, a texturas. Então, tem pessoas que têm o hábito de cheirar objetos ou ficar tocando objetos porque tem uma hipossensibilidade. Podem apresentar um apego incomum a um determinado objeto, normalmente objetos diferentes, né? A tampinha da garrafinha é o brinquedo preferido da criança, é o objeto preferido. E muitas vezes apresentam seletividade alimentar, recusa de determinados alimentos por conta das questões sensoriais e das questões comportamentais também, né? Desse comportamento rígido. Então tem uma resistência à mudança. Esses são alguns dos sinais comuns